estamos vivendo, né? E desse processo de transição, né, deste planeta que nós vivemos de provas e expiações para um planeta de regeneração, né, aonde não se faz a felicidade plena. O planeta de regeneração é um planeta um degrau acima do planeta Terra, né, ou seja, o degrau para a felicidade plena. Mas nós ainda temos muitas coisas por acontecer no planeta de regeneração, que é exatamente essa mudança, né, que nós estamos começando a sentir aqui no planeta Terra, em várias ocasiões e em várias situações, como, por exemplo, esse caos que nós estamos vivendo, né, da pandemia, enfim, de outras situações. Então, eu falo um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, né? Falo da Bíblia, do Evangelho de Mateus. Tem um texto que eu peguei de um site espírita na internet que também é muito pertinente, e faço uso do livro de Karl Schutz, que muitas das vezes me torna um pouquinho mais claro, né, a questão das parábolas. Ele me traz uma clareza muito maior, mais rica em detalhes, né, que eu ainda não tenho condições e nem conhecimento de chegar no conhecimento, né, desse livro maravilhoso de Karl Schutz, que me ajuda muito no estudo das parábolas. Então, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né, textos de Santo Agostinho, diz o seguinte: que vos direi que já não conheceis nos mundos e expiações, pois bastas considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo. Então, é importante a gente ter a consciência de que a Terra já é um mundo um pouquinho mais avançado, né? E que nós não estamos no mundo primitivo devido a espíritos extremamente inteligentes que habitam o nosso planeta e que dão veracidade a esses fatos. Destinado à encarnação dos espíritos ainda mal saídos da mão do Criador. Suas qualidades inatas são prova que já tiveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios que se inclinam são início de uma grande imperfeição moral. É exatamente o que a gente vive hoje no planeta Terra, devido a muitas situações que a gente vive, que a gente presencia, de irmãos nossos equivocados, né, e que muitas das vezes cometem erros primários ainda, né, devido à má evolução, né, devido ainda ao não aperfeiçoamento moral. Eis porque Deus colocou no mundo ingrato, para expiarem as suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Então, o importante de tudo é a gente ter a premissa, porque se nós não acreditarmos que nós estamos numa viagem e que a nossa vida não é essa, fica muito difícil de você entender essa lição do Evangelho. Então, você vive uma pandemia, você vive um momento muito difícil, né, onde você tem a questão mesmo própria da pandemia, de pessoas com muito medo, com muito receio. Essa pandemia gerou uma crise financeira muito grande, né, no nosso país, principalmente, falo do meu país porque é aqui que eu estou. Então, essa crise financeira tem perturbado muito as pessoas, tem desestabilizado muito as pessoas, né, por conta do desemprego muito grande, né, por conta da redução de salários, por conta de várias adequações, né, que muitas das vezes os empresários foram obrigados a fazer para não fecharem as suas portas, né, e eu vivo isso, né, no meu dia a dia, e eu vejo que a reclamação é muito, todo mundo reclamando, que está difícil, que não está fácil, e isso gera uma energia não tão boa, que se a gente não tiver espiritualizado, e se a gente não acreditar nisso que eu estou falando, né, que o Evangelho coloca, que na verdade nós estamos passando por uma fase muito difícil, por um problema muito difícil, porém nós vamos conseguir passar por isso, e esta situação, e este caos, e esses problemas, e essas dificuldades fazem parte desta transição, fazem parte do planeta onde nós vivemos, e isso é pertinente ao planeta Terra, e é pertinente à condição moral nossa. Nós temos que passar por isso.
Por quê? Porque muitas das vezes, coisas que fizemos, atitudes que tomamos, faz com que nós estejamos presentes nesta situação. Tá? O acaso não existe, eu já falei isso algumas vezes, e a gente sabe muito bem disso. Então, se nós estamos aqui, é porque é pertinente a nós e nós temos que passar isso. Mas podemos passar com uma sabedoria de saber que isso tem um fim e que isso é apenas um momento, né? E que logo, logo, daqui a um tempo, nós nem vamos lembrar mais disso e nós vamos ter outras oportunidades. E se Deus quiser a gente evoluir um pouquinho mais moralmente, talvez a gente faça parte do planeta de regeneração, onde não existe a felicidade plena, mas já é um caminho para a felicidade, onde o materialismo não é tão presente quanto é presente aqui no nosso planeta. Se nós formos no item 16 do mesmo capítulo 3, Santo Agostinho também fala a respeito dos mundos regeneradores. E ele diz o seguinte: nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade. Foi o que eu acabei de falar agora. Mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Então, ele chama a atenção a respeito do nosso apego à matéria, o nosso apego às coisas materiais, o nosso apego às coisas transitórias, as coisas que não vamos levar, as coisas que não têm importância na nossa vida, né? Mas que, infelizmente, envolvido por esse mundo material, né, envolvido por essa situação, a gente ainda dá muito valor para as coisas materiais. Então, ele diz o seguinte, que só estão isentos, né, dessas vicissitudes os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas essas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muito de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescência após uma doença cruel. Ele faz essa analogia e faz essa comparação, né? Que esse mundo, né, ele compara a uma doença muito difícil, um momento muito difícil que você passou e que você, né, é curado, e que você sente uma tranquilidade de não estar mais doente. Mesmo absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando monte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida, que é onde nós estamos em busca, através do estudo, através do conhecimento, através do aperfeiçoamento moral, que nós estamos atrás da verdadeira vida, onde tem a felicidade plena. Então, que a alma libertará, poderá parar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sobre os aromas do amor e da caridade, que se expandem no seu seio. Mas a esses mundos, o homem ainda é falível. Então, veja que não é a felicidade, quando ele fala que esse mundo de regeneração não tem a felicidade plena, por quê? Porque o homem ainda é suscetível a erros, o homem ainda é falível. E o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar. Se o homem não estiver firme no caminho do bem, no propósito da ajuda ao próximo, no propósito do evangelho, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que o mundo de regenerador vos abra no seu seio após a expiação na terra, após essas dificuldades que passamos, após essa viagem que estamos passando no planeta Terra, que está em modificação.
e que aos poucos está se modificando e vai se tornar um planeta de regeneração, né? O questionamento é o seguinte: será que a minha condição moral, será que as minhas atitudes, será que o que eu estou fazendo no meu dia a dia, será que o meu trabalho vai permitir que eu volte ao planeta Terra, que é um planeta de regeneração, onde não existe a felicidade plena, mas é o caminho da felicidade? Então, é isso que eu preciso entender, que dependendo das minhas atitudes, dependendo da minha não mudança, dependendo da minha não busca pelo conhecimento, e mais do que isso, dependendo da prática dos ensinamentos do Evangelho, né, são essas atitudes que vão me credenciar a voltar ao planeta Terra quando ele for um planeta de regeneração. Se eu não me modificar, se eu não seguir os conceitos do Evangelho, se eu não for uma pessoa que está andando em busca da fé, que é a fidelidade àquilo que está no Evangelho, talvez eu não tenha credencial para habitar o planeta Terra novamente, que vai se transformar num planeta de regeneração. E se você pegar esse texto que eu peguei na internet, mas eu peguei esse texto na internet, eu pesquisei tantos textos que, na verdade, eu acabei não pegando a fonte, mas depois eu vou procurar a fonte e eu passo para vocês. E ele diz o seguinte, que são chegados os tempos. O mundo de provas e expiações chega perto do seu fim. Com ele chega o mundo de regeneração, exatamente essa transição, essa mudança do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, mudança essa que a Terra está sofrendo, e essas situações que estamos vivendo são pertinentes a um contexto de mudança. Por quê? Porque quando você sofre uma situação como essa que nós estamos sofrendo, nós temos o péssimo hábito de enxergar as coisas ruins que isso nos apresenta. E não temos a ótica de enxergar o lado bom. Se você começar a prestar atenção, né, você vê que muitas coisas aconteceram de bom nessa pandemia, né? Mesmo a proximidade da família, mesmo a questão da natureza, a questão de rios mais limpos, menos poluídos, meio ambiente mais preservado. Enfim, existe todo um benefício nessa pandemia que muitas das vezes a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque dentro de nós não tem essa coisa boa de enxergar o lado bom. A gente tem um péssimo hábito de estar sempre enxergando o lado ruim. Isso é nosso, isso é pertinente à nossa condição moral. E se nós hoje enxergamos as coisas ruins, é porque elas estão dentro de nós, né? Então, se você prestar atenção, você vai ver que trouxe muitos benefícios essas pandemias, fez a gente pôr a mão na consciência, fez a gente repensar algumas atitudes, principalmente de higiene pessoal, principalmente de higiene, principalmente de cuidado com o meio ambiente. O afastamento das pessoas das praias, dos rios, faz com que as coisas fiquem melhor, as águas estão mais limpas, enfim, tem muitos benefícios que fazem parte desta mudança do planeta, né? Então, em meio a essa transição toda de caos, bagunça, problemas, sim, o momento é de crise planetária, normal nessa situação, ou seja, é normal que isso aconteça quando nós estamos passando por essa mudança. E aí você fala assim, mas essa mudança vai acontecer quando? Eu não sei dizer para você. O que eu posso dizer é o seguinte, que há 2000 anos, 2020 anos atrás, né, Mateus escreve uma parábola que faz jus aos dias de hoje. Então, pode ser daqui 1000 anos, pode ser daqui 2000 anos, pode ser daqui 3000 anos, não importa. Isto vai acontecer. E nós temos que ter a tranquilidade e a fé que isso é verdade. E que nós estamos aqui apenas numa passagem. E que muitas das vezes vamos voltar várias vezes. E que Deus abençoe a nossa evolução moral e que a gente tenha esse conhecimento moral e que a gente aprimore a nossa situação moral para que a gente possa estar credenciado a voltar no planeta Terra quando ele for um planeta de regeneração. Ao mover-se em direção de mundos de regeneração, deixa a Terra para trás velhos conceitos, renova suas definições e, com isso, causa uma inquietude. O momento de mudança, e eu sempre procuro, às vezes, fazer algumas analogias
com situações palpáveis que a gente vive, e eu achei isso aqui fantástico. Eu ia falar de algo que eu aprendi na faculdade, quando falo a respeito de mudança, mas eu achei esse exemplo um pouco melhor do que o meu. O momento de mudança sempre cria embaraçosos. O momento de mudança sempre cria embaraços, porém necessários problemas. Pensemos na seguinte analogia. Olha que legal isso aqui, ó. Para iniciar a arrumação de um armário, primeiro precisa bagunçá-lo, tirar tudo do seu lugar, causar um tipo de caos, para depois iniciar-se a arrumação. Item a item, seleciona-se novas disposições, coisas que já não servem mais são jogadas fora, novas coisas necessárias são postas em novos lugares. Esta é uma analogia perfeita para o momento de transição na Terra. Então, para toda ordem, tem que haver a desordem. Se você chegar na casa, no momento em que a esposa está fazendo a faxina, você fala, nossa, que casa bagunçada. Mas se você chegar depois que ela fez a faxina, você vai ver que a casa está limpinha, cheirosa, tudo bonitinho. Então, isso é regra. Para toda ordem tem a desordem. Então, para que a gente atinja, né, essa situação de um planeta de regeneração, é necessário que a gente passe por alguns intempéries. Isso faz parte da evolução do planeta, né? Só que nós, muitas das vezes, é o que eu falei, a gente vive um momento e a gente não consegue enxergar isso. E a gente não tem a sabedoria de enxergar os benefícios que isso traz. E mais do que isso, enxergar que isto é um processo que faz parte da vida, né? E que nós vamos colher os frutos disso lá na frente. E aí é necessário que nós tenhamos a consciência que a vida não é essa, e que a vida é futura e que temos muitas encarnações pela frente, e que esta não é a vida. Então nós estamos passando apenas por um momento. Antes do tão sonhado mundo de regeneração, é preciso, pois, que sejam reordenados valores humanos dentro de novas definições e de novos conceitos, o que causa um furor naturalmente, mas dentro das necessidades dos espíritos, os espíritos nos auxiliam, com a permissão de Deus, a elevar nos pensamentos e olhar de forma mais fraterna, condizente com a nossa etapa que o planeta Terra busca cumprir. Eu acho que nesta pandemia, nessa situação de dificuldade que nós estamos vivendo, né, como nós presenciamos a questão da caridade. Quantas pessoas promoveram a caridade, quantas pessoas ajudaram as outras, né? Então, enxerguem o lado bom dessa situação, né? O Evangelho diz que fora da caridade não há salvação. E quanta caridade foi feita nessa situação? Quantas pessoas foram acolhidas, né? Quantos corações amolecidos, né? Que muitas das vezes nunca pensaram em fazer nada e acabaram fazendo por conta dessa situação de caos que nós ainda estamos vivendo. Para que se faça essa transição, é necessário a mudança do eu interior de cada indivíduo que pretende pleitear o concurso e continuar como encarnante no planeta Terra. Vai de acordo com aquilo que eu acabei de falar. A nossa evolução moral. O nosso credenciamento para ingressar no planeta de regeneração. É necessário que a gente mude. É necessário que a gente destrua o Lúcio Velho. É necessário que a gente tenha consciência das nossas imperfeições e que a gente atue, né, firmemente sobre elas, né, e que hoje eu não faça mais, que eu não cometa mais os erros que eu cometi ontem e que amanhã eu não cometa mais os erros que eu cometi hoje. Santo Agostinho também sugere que façamos uma reflexão no final do dia sobre a nossa vida, sobre o que nós fizemos, sobre o que nós erramos, sobre o que nós acertamos, e o que não podemos mais fazer, e o que devemos repetir daquilo que fizemos. São chegados os tempos, já nos dizem os Espíritos, o livro dos Espíritos, de que o homem de bem passará a ser o normal, o comum, e que o mal se tornará raro,
e menos aprazível a criaturas humanas. Eu sempre falo isso para as pessoas. Infelizmente, por exemplo, a honestidade hoje no nosso planeta, ela é uma virtude. E a honestidade não deveria ser uma virtude. A honestidade deveria ser uma obrigação. Né? Mas hoje, ser honesto, ser correto é uma virtude. E as pessoas se espantam quando você é honesto. Uma outra virtude é o amor. O amor não deveria ser uma virtude, deveria ser regra. E quando você faz alguma coisa para alguém sem interesse nenhum, a pessoa ela se nega a acreditar que você está ajudando por ajudar. Sempre tem uma desconfiança. Mas por que ele está fazendo isso? Por que é que ele está tomando essa atitude? Por que ele está sendo bom assim? Então é triste isso, a gente saber que situações que eram para ser regras essas que são pertinentes a um mundo de regeneração, né? No nosso planeta hoje são exceções, né? Infelizmente. O amor é uma exceção, é uma virtude. Nossa, é uma virtude, honestidade é uma virtude, seriedade é uma virtude, compromisso é uma virtude. E não deveria ser regra. E se nós quisermos fazer parte desse planeta de regeneração, é bom que a gente vá se acostumando com essas virtudes e que essas virtudes, pelo menos para nós, passe a ser regra na nossa vida. Espírita que somos, e aí é um problema muito sério, porque como espíritas a gente assume uma responsabilidade muito grande, devido ao conhecimento que o Evangelho nos traz. Nós somos conhecedores das coisas, nós sabemos como as coisas funcionam, então a responsabilidade nossa é um pouquinho maior. Espírita que somos, temos o papel principal de exemplificar a mudança íntima aos nossos irmãos. Através do quê? Através do exemplo. Arrastar a multidão de sofredores para o caminho do amor e de fraternidade. Fora da caridade não há salvação. Grandiosa mensagem que Kardec nos trouxe com a sua codificação. A mensagem que nos releva ao caminho para vencermos. Só o amor, só a caridade é capaz de elevar-nos e fazer-nos negar a nós mesmos. Então, esse texto foi pego da internet, um texto brilhante e maravilhoso. E aí, nós vamos na parábola. E eu não sei se vocês já ouviram falar nessa parábola, eu particularmente nunca tinha ouvido falar, nunca tinha tido acesso a essa parábola. Essa parábola chama Rede. E diz o seguinte: o reino dos céus é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. Porque quando a rede é lançada no lago, não tem como selecionar o peixe. Você pega tudo que vem na rede. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e se sentam para separar os peixes. Os que prestam, os que são bons, né, são postos dentro do cesto. Os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Anjos sairão e separarão as pessoas más das pessoas boas. E jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, essa parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47, fala exatamente da situação que nós estamos vivendo e desta mudança do planetária que nós vamos sofrer, e mais do que isso, né, fala a respeito da nossa condição moral e que no momento certo, aonde vamos ser separados, né, pessoas boas ficarão, pessoas ruins não, ele fala que vai ser jogado a fornalha, choro e ranger de dentes. Por quê? Fornalha e choro e ranger de dentes é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos numa fornalha. Nós estamos passando por muitas dificuldades. Nós temos acesso a muitas dificuldades.
Nós temos acesso a muitos problemas, nós temos acesso à raiva, nós temos acesso ao ódio, nós temos acesso à vingança. Esta é a fornalha. E quando nós somos separados, dependendo da nossa credencial, muitas das vezes nós vamos estar do lado bom, mas muitas das vezes nós vamos continuar no mesmo lugar. E vamos estar credenciados a fazer parte de planetas como esse que nós vivemos. Que existem todas essas dificuldades, todos esses intempéries. Então veja que uma parábola escrita há 2000 anos atrás nunca teve tão presente como hoje, né? Como é lindo a parábola, como é uma coisa de Deus, é uma coisa maravilhosa, que fala nos termos da época, né? Utiliza a questão da rede, da pesca, né? Para que as pessoas da época pudessem entender. E que bom que hoje a gente tem acesso a essas parábolas, né? E através de tudo do estudo a gente consegue traduzi-las, né, para os dias atuais. O Espiritismo traz isso para a gente. Que bênção de Deus. Então, se a gente for agora no livro de Kabar Schutz, que ele explica algumas coisas, ele diz o seguinte: o fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos. Desses tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações das pessoas. Então, é importante a gente também ter a consciência, isso é muito difícil de ouvir, é muito difícil de aceitar, mas que estamos muito distantes de ser pessoas que possuem uma coisa chamada fé. Nós estamos muito distantes da fé. Por quê? Porque a fé é a fidelidade, né? A fé é a crença total, é a vivência do Evangelho. E nós estamos muito distante da vivência do Evangelho devido às nossas imperfeições morais. Então, Kabar Schutz fala aqui, ó, o fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos. Desses tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações dos seres humanos. Ele mesmo diz, está muito difícil uma pessoa ter fé. E nesse momento que nós estamos vivendo, né, nessa situação, nesse planeta, a gente percebe que a gente está muito distante da fé. Tempos em que a lealdade e a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade andam obscurecidas, mas obscurecidas nas almas. Tempos de discórdias, de ódio, de confusão, tal até os próprios escolhidos periclitam, né? Correm os riscos, estão em perigos, até mesmo os próprios, né, escolhidos. Então, é o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo, é uma fase que extingue para dar lugar a outra que vem nascendo, e neste momento ele fala exatamente desta mudança planetária, né? Da mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta um pouco melhor, um degrau acima, que é um planeta de regeneração, onde o Evangelho também, né, no capítulo 3 que nós lemos, deixa muito claro que não é o lugar da felicidade plena, é o caminho para a felicidade plena, mas ainda não é, ainda estaremos suscetíveis à interferência do mal. Não é o fim do mundo como alguns têm entendido, mas sim o fim dos costumes, com seus usos, suas praxes, seu convencionalismo, sua ciência, sua filosofia, sua religião. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história com letras indeléveis. Indeléveis que não se podem apagar. Indelével significa que não se pode apagar. Encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto um novo programa de vida. A rede cheia de peixes, que ele fala na parábola, de toda a espécie, representa a lei suprema, que é ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, vem trazendo ao tribunal de Cristo gente de todas as espécies, todas, ou seja, todos nós, bons, medianos e maus,
para serem julgados de acordo com as suas obras. Ou seja, nós vamos ser diferenciados, nós vamos ser selecionados de acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o que nós estamos fazendo. E mais uma vez eu falo, nós temos que ter a consciência, o que é que nós estamos fazendo aqui, no planeta Terra. Se não para aprender a ser uma pessoa melhor, se não para aprender a fazer a diferença na vida do nosso irmão. Eu insisto nisso, eu sempre falo isso nos meus evangelhos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu tive uma conversa na loja, não sei se foi sexta ou quinta-feira, com um dos meus meninos, e eu coloquei esse exemplo. Eu falei, aqui nós somos em 27, né? Então, se eu fizer bem para esses 26, 27 comigo, eu vou ter 26 pessoas fazendo bem para mim. Então, veja que chega a ser matemático, né? Então, eu tenho um grupo de 27 pessoas, né? Se eu fizer o bem para essas 26, não me dê esforços para ajudar essas 26, são 26 pessoas que vão fazer o bem para mim. Ah, mas pode ser que uma não faça, outra não faça, não importa. Mas o número de volta é muito grande. Então, eu vou ter 26 pessoas ao meu lado me ajudando. Pelo simples fato de eu ter ajudado elas. Então, chega a ser uma matemática. E é o que fala aqui, ó. Né? Nós vamos responder pelas nossas obras. O que você fez nesse tempo que eu te concedi? Qual foi as coisas de bom que você fez lá no planeta Terra, quando você esteve lá? Vamos analisar as suas atitudes. Será que você prejudicou muita gente? Será que você deixou de ajudar muita gente quando podia? Né? Então é isso que Karl Schultz coloca aqui. Os anjos, que ele fala na parábola, que vão separar, são os espíritos superiores, a quem está afeto o poder de julgamento. A fornalha, que ele fala, que eu também já falei atrás, é a dor. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre as lágrimas e dores, para atingirem uma esfera melhor. Ou seja, quando ele fala que nós vamos ser separados e vamos ser jogados à fornalha, ou seja, nós vamos continuar onde nós estamos. Simples assim. Nós vamos continuar onde nós estamos. Quizá se não for para um lugar pior. Nós vamos estar no lugar onde tem todas essas intempéries, ódio, raiva, vingança, terremoto, todas essas coisas, enfim, abuso sexual, tudo aquilo que a gente olha e fala, meu Deus, como pode isso? Pode. É pertinente a nós. Nós estamos aqui para conviver com isso, para aprender que isso não é legal, para ter um mau exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Então está aqui. Quando for separado, quando os anjos, que são esses espíritos responsáveis pela separação, né, vão julgar os peixes ruins na fornalha, não. Vão deixar você aqui num planeta igual à Terra. Porque a Terra vai melhorar. Se você não melhorar, você vai ser, a sua credencial vai ser pertinente à sua evolução moral. Contudo, não se julgue. Olha isso aqui, gente. A responsabilidade do Espírito. Contudo, não se julgue que essa parábola seja feita para os outros, que não os espíritas ou os crentes ao espiritismo. Ou seja, ele diz o seguinte, esta parábola tem que servir primeiro para nós, que somos adeptos da doutrina espírita. Por quê? Porque nós somos munidos de um conhecimento diferenciado dos demais credos religiosos. Então, a gente faz essa parábola para os outros credos religiosos, para as outras pessoas? Não. Primeiramente para nós. Contudo, não se julgue que essa parábola seja para os outros, que não os espíritas, ou os crentes do espiritismo. Parece-nos até que afeta primeiro que a todos os demais, porque se acham dentro da rede tecida pela propagação dos espíritos e de todo mundo. Nós temos o péssimo hábito de achar que por sermos espíritas, por termos um conhecimento a mais, estamos na rede e vamos para dentro do cesto. Ser espírita não significa que você está dentro do cesto.
Porque existem pessoas que são ateus, existem pessoas que não seguem nada, nenhum tipo de religião, e estão muito mais na frente moralmente do que nós. Então, o simples fato de eu ser espírita não me credencia a nada. Muito pelo contrário, aumenta a minha responsabilidade devido ao conhecimento que eu tenho quando eu estudo o Evangelho, né? E quando eu tenho acesso a esse conhecimento trazido pelos Espíritos, né? Então, quer dizer que não vale só conhecer, não vale ter só informação, não vale só ter acesso ao Evangelho, mas é preciso praticar. Não vale estar dentro da rede. Não vale estar dentro da rede. É indispensável ser bom. Ok? Então, nós espíritas, às vezes, julgamos que estamos dentro da rede e que vamos ser colocados dentro do cesto, como diz a parábola. Negativo. Para que a gente seja posto dentro do cesto, nós temos que ser uma pessoa de bem, temos que ser pessoas boas e temos que realizar obras a bem do nosso próximo. Aí talvez a gente seja selecionado pelos anjos, né, pelos espíritos responsáveis por essa separação. Os que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem lealdade e sinceridade, mas não as praticam, os que chamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco dos discípulos para se sentarem na cadeira do mestre. Todos esses, ainda os mais perjuros, né, os mais infiéis, os convencionalistas, os tíbios, né, os tíbios significa os fracos, os frouxos, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem a liberdade. A parábola da rede é a última da série das 7 parábolas que o mestre propôs aos seus discípulos. Por isso, o apóstolo, ao publicá-la no seu evangelho, conservou a expressão que Cristo lhe deu ao propô-la. Finalmente, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhes havia transmitido, ensino bastante explicativo do reino dos céus, com todas as suas prerrogativas. Ou seja, se você quer habitar o reino dos céus, se você quer fazer parte desse grupo seleto de espíritos, é necessário que a gente se modifique, né? E aí a gente volta na história da modificação, da reforma íntima, somente através da nossa mudança, somente através da nossa consciência de que precisamos mudar e que temos muito que aprender, humildade e simplicidade, e mais do que isso, trabalho, né, a favor do próximo, nós vamos ser bem avaliados, porque, como diz o Evangelho, como diz Carlos Schutz, como diz, nós vamos ser avaliados pelas nossas obras, por tudo aquilo que nós fizemos. E mais que isso, pelas oportunidades que tivemos de fazer e não fizemos. Então, minha gente, o que eu queria colocar na manhã de hoje é esta situação que nós estamos vivendo, caótica, que está muito difícil, mas também tornar claro que essa situação traz alguns benefícios. E fazendo analogia com o guarda-roupa, é necessário que tenha desordem para que a gente deixe tudo em ordem. Fazendo analogia com a faxina, é necessário que você chegue no meio de uma faxina e esteja tudo bagunçado, e a hora que você volta e tiver tudo no lugar, você vai falar que bom que teve essa faxina. Então, essas dificuldades e esses problemas fazem parte desta transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Muitas ainda vão vir. Essa é uma delas. Mas o importante é a gente saber que, neste momento, estão se arrumando o guarda-roupa. Estão se jogando coisas que não se usam mais fora. E que estão implementando coisas boas que estão por vir. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, se revoltar, né, com essa situação, mesmo porque nós temos que ser resignados, lógico.
Mas mais do que isso, nós que somos espíritos e temos acesso a essa informação, nós temos que dar um exemplo de otimismo, que tudo vai dar certo e que este é apenas um período. Nós estamos passando um período de arrumação da casa para que a gente possa ter acesso a um guarda-roupa mais bem arrumadinho, com as coisas todas no lugar, né, pertinente a um planeta de regeneração, onde a gente já está um passo à frente em busca da felicidade plena, que é esta o nosso propósito aqui na Terra. Aprender, né, a ser melhor e ter o mérito, né, o presente de chegar à felicidade plena. Foi isso que eu entendi dessa parábola. É uma parábola que eu não conhecia, né, mas que eu achei pertinente, porque fala muito dos dias de hoje, nessa parábola da rede. Eu, particularmente, né, em todo esse tempo do centro, nunca ouvi, mesmo no Caminho da Luz ou qualquer outro centro, alguém falar da parábola da rede. E eu achei pertinente trazê-la hoje, né? Eu tinha visto outras parábolas e eu estava em dúvida qual que eu escolhi, mas quando eu pego uma parábola um pouco difícil, entendimento, que às vezes deixa algumas arestas, eu gosto de trazer no domingo, porque no domingo eu estou com pessoas que têm um conhecimento muito maior do que o meu, né? E que têm condições de muitas das vezes adequar algumas coisas que eu falei que não estão tão de acordo com aquilo que o Evangelho quis trazer. Então, não falaria de uma parábola dessa segunda-feira, porque segunda-feira a gente fala e tem que ser convincente naquilo que fala, tem que ser reto, não pode deixar dúvida, né? E eu acho que assim, não sei se eu deixei alguma dúvida ou não, mas eu fico tranquilo para trazer ela aos domingos, por quê? Porque eu tenho pessoas que têm um conhecimento muito maior do que o meu, e eu trago ela para eu aprender mais um pouco e para a gente discutir sobre isso. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado mais uma vez pela confiança, pelo espaço. Obrigado por vocês estarem aqui comigo, né, me prestigiando. E eu espero que essa parábola traga um pouquinho de conscientização para todos